Olha, o maior acidente rodoviário de Santa Catarina, o tornado que arrasou a cidade de Xanxerê, no oeste, e a morte de uma das maiores lideranças políticas do estado. O ano 2015 foi de muitos acontecimentos marcantes e o SC no Ar relembra agora alguns deles. Acompanhe. 11 de janeiro, um empresário de Jaraguá do Sul foi encontrado morto em Playa del Carmen, no México. De acordo com a investigação, Dealberto Jorge da Silva Júnior foi com o irmão Fernando da Silva para um festival de música. Segundo a polícia, o empresário usou vários tipos de drogas e teve alucinações. Ele caiu do 3º andar de um prédio, foi socorrido, mas morreu em um hospital do México. 19 de janeiro, o surfista Ricardo dos Santos foi morto por um policial militar na guarda do Embaú, em Palhoça. Foi depois de uma discussão sobre o local onde o PM havia estacionado. Ricardinho levou 2 tiros pelas costas que atingiram vários órgãos. É triste, é lamentável o que aconteceu com ele. O policial Luiz Paulo Mota Brentano foi expulso da corporação. Ele continua preso no 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville até o fim do processo criminal. 20 de fevereiro, caminhoneiros fecharam rodovias em Santa Catarina em protesto contra o preço dos pedágios, o aumento do combustível e as péssimas condições das estradas no país. Os grevistas chegaram a entrar em confronto com a Polícia Rodoviária Federal, que tentava desbloquear as pistas. A greve durou mais de 10 dias em pontos isolados do estado e prejudicou o abastecimento em Santa Catarina. 14 de março, 51 pessoas morreram no maior acidente rodoviário da história do estado. Foi a minha família inteira. Por causa da irresponsabilidade de uma pessoa, ele acabou com a vida de muitas. Sem contar a minha, né? A tragédia foi na Serra Dona Francisca, em Corupá, na região norte. O ônibus fretado da empresa Costa e Mar saiu de União da Vitória, no Paraná, em direção à cidade de Guaratuba, para um evento religioso. O veículo caiu em uma ribanceira na SC 418, depois que o motorista perdeu o controle do ônibus. O laudo pericial apontou problema mecânico nos freios. 15 de março, catarinenses foram às ruas em várias cidades do estado pedindo o fim da corrupção e a saída da presidente Dilma Rousseff. Os atos mais expressivos foram em Balneário Camboriú, onde 45 mil pessoas participaram, segundo a Polícia Militar. Em Blumenau, 40 mil pessoas foram às ruas e em Florianópolis o público foi de 30 mil, também de acordo com a PM. 20 de abril, 4 pessoas morreram e 120 ficaram feridas depois que um tornado arrasou parte da cidade de Xanxerê, no oeste do estado. A repórter da RIC TV Record de Xanxerê, Cristine Maraga, também foi vítima do tornado. A casa dela ficou completamente destruída. Muitas pessoas na rua chorando, gritando, sem saber o que tinha acontecido. Os ventos passaram dos 200 km por hora. A Defesa Civil contabilizou 113 milhões de reais em prejuízos em Xanxerê e Ponte Serrada, cidade vizinha. Mais de 250 casas desabaram nos 2 municípios. Uma semana depois da passagem do tornado, Dilma Rousseff foi ver de perto os estragos e liberou recursos para a reconstrução da cidade. 6 de maio. 3 pessoas morreram soterradas depois que a casa da família desabou em Criciúma, no sul do estado. O laudo do Instituto Geral de Perícias apontou falhas na construção do imóvel. O pedreiro que construiu a casa foi interrogado e pode ser indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. 10 de maio. Morreu o senador e ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, aos 75 anos. O parlamentar passou mal em casa e foi levado às pressas para o hospital em Joinville. Ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Ninguém gostava tanto de uma coisa, de uma arte, como ele gostava. Luiz Henrique da Silveira é considerado uma das principais lideranças políticas de Santa Catarina. 14 de julho, 2 municípios do oeste do estado decretaram calamidade pública por causa da enchente. Coronel Freitas e Saudades ficaram debaixo d'água. 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Uma mulher foi levada pela correnteza em Coronel Freitas
e um homem morreu atingido por um raio em São Joaquim, na Serra. Conforme a Defesa Civil, a enchente afetou 63 cidades. Quase 1.500 casas ficaram destruídas. 15 de julho, após vários adiamentos e problemas na execução, foi inaugurada a Ponte Anita Garibaldi, em Laguna, no sul do estado. É a primeira ponte estaiada em curvas do Brasil. São quase 3 quilômetros de extensão, com 2 pistas e acostamento nos 2 sentidos. A obra desafogou o tráfego na BR-101, principalmente na temporada de verão, quando os turistas pegam o trecho em direção ao litoral catarinense. 3 de agosto, um casal foi preso em Palhoça, na Grande Florianópolis, depois que a filha de 3 meses morreu de desnutrição. A polícia descobriu que a criança não era amamentada e só se alimentava de uma mistura de óleos vegetais e castanha. O casal tinha uma vida alternativa na comunidade Vale da Utopia. Os 2 respondem na justiça por maus tratos. 25 de novembro. O mês de novembro foi marcado por muita confusão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sindicalistas protestaram contra o plano de carreira do magistério. Outro projeto que gerou confusão foi o da Previdência Complementar para novos servidores públicos, que estipula teto máximo para a aposentadoria e aumenta a contribuição dos servidores para a Previdência. Durante as votações, servidores chegaram a jogar farinha nos deputados e depois foram impedidos de assistir a outras sessões, o que gerou revolta. Mesmo com os protestos, os deputados aprovaram todos os projetos. 27 de dezembro. Morreu atropelado na SC 401, em Florianópolis, o empresário e jornalista Roger Bittencourt, de 49 anos. O ciclista trafegava pelo acostamento quando foi atropelado por um motorista que estava sob efeito de drogas. Depois da morte do jornalista, vários grupos de ciclistas protestaram, pedindo mais segurança e ciclovias na capital.